Ó, a primeira coisa, inconformismo, né? As pessoas têm que ser conformadas com o que elas têm e onde elas estão. A gente vê muito comodismo hoje das pessoas. Sim. O salário gera comodismo, né? É a pior droga que existe, Sim. o salário. Né? Todo mês cai, a pessoa fica Aumenta a sua acomodada. dopamina e Exato. só isso. Salário, e só para complementar, os adicionais, né, os benefícios que a sim. CLT traz. Voltando aí no fato da CLT ser uma lei totalmente anacrônica, né? É isso, né? Além do salário, eu concordo com você ser uma droga, né? Para quem tem esse espírito empreendedor, todos os benefícios, INSS, FGTS, seja lá o que for, né? cria uma situação de conforto extremo, né? E cria uma dificuldade, aí um pouco de voltar naquele assunto só, mas cria uma dificuldade para o empreendedor, né? E para as empresas aumentarem, né? Seu quadro de funcionários, de colaboradores. Sim. Quando a gente olha para os Estados Unidos, folha de pagamento tem encargo zero. Inclusive, na verdade, ela tem até um efeito positivo, porque ela gera um benefício fiscal lá embaixo, se a empresa, porventura, não tiver lucro, tiver prejuízo, enfim. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Não tem. Quer dizer, folha e todas as outras coisas são custo puro. Né? Nenhuma coisa básica de contabilidade nos Estados Unidos que eles fazem, que quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, mas sério, né? Que a gente não faz no Brasil, é que prejuízo nos Estados Unidos é acumulado. Aqui não. Então, hipotético, se a empresa X esse ano der R$1 milhão de prejuízo, ok. O empresário, né, os sócios, quem forem, vão tomar na toba, para usar um termo em francês. Às vezes não, você carrega o prejuízo para o ano seguinte. Se no ano seguinte você tiver 500 mil de lucro, você ainda está 500 mil negativo. Você não paga imposto de renda. E esse é um ponto super importante, falando dos desafios de empreender, quando a gente olha para um ano como esse, um ano de crise. Porque num ano de crise, um movimento normal, que a Lógica ouviu muito esse ano aqui no Brasil. Muitos dos clientes querendo jogar projetos para o outro ano. Principalmente querendo empurrar pagamentos, etc. Porque a empresa não pode parar, mas ela vai jogar o pagamento para lá. Então poderia ser natural para a gente viabilizar esses projetos e ter um ano ruim, financeiramente negativo, para ter um resultado extremamente positivo no ano que vem e ficar um pelo outro. Só que se a gente faz isso, a gente acaba tendo um prejuízo enorme. Porque o prejuízo ninguém vai te ajudar. é prejuízo e na hora que eu tiver lucro, eu vou ter que pagar um imposto absurdo em cima desse lucro. Que não é muito verdadeiro, né? Exato, assim, né? Exato, porque na verdade eu tenho que cobrir. Então, quando você perde muito. Quando você ganha, você não ganha tudo. Exatamente. Né? Então, é injusto. Então, é uma estrutura que acaba impactando o mercado como um todo. E aí, isso que é a visão. Porque, na verdade, muitos dos que vão escutar aqui o podcast, etc., vão até falar assim, tá vendo? É empresário, tá lá chorando, tá ganhando dinheiro, mas tá chorando. Mas não é isso. O que a gente está mostrando é como a estrutura poderia nos ajudar a beneficiar cada vez mais o mercado. Porque o que eu estou dizendo aqui eu poderia dar muito mais crédito para os meus clientes, eu poderia viabilizar muito mais projetos, eu poderia acelerar a recuperação e o crescimento dessas empresas, que poderiam gerar muito mais empregos, eu poderia gerar mais emprego e a economia como um todo giraria muito mais. Então eu não estou falando do meu bolso, eu estou falando de um ecossistema como um todo. Mas é muito difícil de enxergar isso todo. O que eu vou enxergar é um empresário chorando. O que eu diria para quem ouve o podcast e fala assim, o empresário está chorando e tal. Todo mundo quer na empresa uma mesa de sinuca, mas ninguém pergunta quem paga. Exatamente. Né? Então quem paga lá é o sócio, é o dono, é quem tá na a frente do negócio. A cerveja na PlayStation. Exato. E aí eu até falo, brinco com o pessoal na Icon, às vezes que eu falo assim, né? Olha, vocês têm que torcer para dar certo e continuar a dar certo. Primeiro, para a gente conseguir financiar as coisas que a gente compra e manter a nossa qualidade de vida, ou melhorar essa qualidade de vida. Em segundo, torcer para que dê muito mais certo ainda, para a gente comprar a cervejeira, comprar uma mesa de ping-pong, porque todo mundo quer ter lazer, todo mundo quer ter uma qualidade de vida extraordinária, mas para ter essa qualidade de vida, alguém tem que bancar, né? Então eu acho que quando a regra do imposto e etc. lá beneficia as empresas, a gente pode voltar isso para a sociedade, que acho que é o que o pessoal acaba não enxergando, né? O maior incentivo, para fechar isso, o maior incentivo que o governo, né, o ecossistema poderia dar para geração de emprego é reduzir carga tributária de folha de pagamento. É uma conta extremamente simples. Sim. É isso. A Lógica poderia ter 2 vezes mais número de funcionários, idem para a Icon, se desonerasse a folha, né? De verdade. Né? De verdade, né? E nada disso do que a gente falou, acho que isso é muito importante reforçar, nada disso que a gente está falando é para prejudicar o trabalhador, para prejudicar... O que a gente fala é uma questão até de ser mais justo para poder escalar. Quando a gente faz essa conta do prejuízo e o lucro, cara, é muito óbvio um ter que pagar o outro. Alguém tem que pagar essa conta. Quando a gente fala de desonerar a folha, a gente está falando de gerar muito mais emprego. Não está falando de não ter mais pessoas para pagar mais, porque o mercado vai entrar num ponto de equilíbrio de que
Se o Exatamente funcionário que isso. ganha, vamos supor, R$ 5.000, ele paga imposto e sobra 3,5, o que for. Mas ele custa 10 para a empresa. Sim, Então, para a empresa, eu estou pagando 10, mas ele está vendo 3,5 na mão dele. sim. Se não houvesse essa oneração, ele poderia ganhar 10, 8, 9, não sei. Poderia ganhar muito mais do que ele ganha, né? Sim, E, economicamente falando, uma coisa que, né, a gente estuda em economia é a velocidade do dinheiro. Esse dinheiro, quando Perfeito. cai na mão do governo, é dinheiro perdido, entre aspas. Por mais que o governo vá gastar o dinheiro, vai gastar mas ele bem, não gira gera, né? na economia. Isso. Né, o money velocity. Né? Então, se esse dinheiro cai na mão nossa, população, o que você faz com esse dinheiro? A pessoa que ganhava 3,5 agora ganha 8. O que ela vai fazer? Ela vai consumir. comprar mais, ela vai comer mais, ela vai sair mais, ela vai gastar mais, ela vai investir mais em empresas. Ou seja, você gera um ciclo totalmente virtuoso, né, financeiro. Exato. Esse dinheiro cai na mão do governo, fica lá, né? É imposto. Você que é um cara que estudou aí ciências políticas, economia, você é um cara que pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas quando a gente olha isso, o que a gente está falando? Se a gente pegar todas aquelas dores que a gente vinha comentando, de você ter 1/3 da população para ter que manter o todo, etc. Quando você olha para esses movimentos, que em teoria são super simples, é a forma da gente começar a resolver isso. Porque esse cara que passa a ganhar um pouco a mais, se ele tem naquela base que a gente falou, a educação financeira, o entendimento dele dentro do ecossistema, ele começa a cuidar dos investimentos dele, do futuro dele, da aposentadoria dele, ele depende menos da máquina do governo, e aí começa realmente um ciclo virtuoso. Então eu falo que é muito importante trabalhar toda essa base, começar a fazer essas mudanças, e a gente tem aí a esperança de que um dia os nossos políticos olhem para isso, olhem com bons olhos e levem a gente aí para... Então, além pra da esse outro esperança do nosso amigo, eu vou fazer um apelo. Você que está ouvindo a gente, que vai ser um futuro deputado, que vai virar um prefeito, um vereador, alguém aí da política. Precisamos de bons políticos porque o ser humano é um bicho político, né? Já disse algum grande pensador. Então, só aqui parafraseando. Olha pra gente com carinho, ajuda, né? Ajuda o teu país, facilita. Vamos criar meios de facilitar tanto a vida do cidadão e daquele cidadão que empreende, daquele cidadão que quer estar lá. Eu acho que isso só tem a acrescentar, né? Então eu queria deixar aqui o meu apelo, se um dia um deputado aí estiver ouvindo a gente, ajuda a gente aí com essas questões, porque isso... O deputado do futuro aí, futuro, que vai ser eleito, deputado por aí, favor.